Eterno a todos, vamos dar seguimento aí a esse segundo vídeo, tá bom? Que é uma continuação daquele primeiro. Terminamos ali falando da questão do cânon. Vamos aí recapitular um pouco. O cânon do Antigo Testamento, Taná, ele começa ali com Moisés, em aproximadamente 1490, tá? Aproximadamente ali, século XV, tá bom? E ele vai até, isso antes de Cristo, até Êxodo, mais ou menos ali em 445. Então ali vai sendo construído, vai sendo formado esse cânon. Mas o seu reconhecimento somente lá em 90 depois de Cristo, no Concílio de Jânia, que foi ali organizado o Johanan ben Zakkai. Então ali se reconhece aquele material que foi formado desde Moisés até Esdras. E quanto ao Novo Testamento, ele vai ser formado ali no primeiro século, tá bom? E ele vai ser somente reconhecido no Concílio de Cartago, no século IV. Tá? Então a gente tem aí. Quanto a Septuaginta, aquela versão do hebraico para o grego, não podemos esquecer. É a primeira tradução, é muito relevante para nós. Tá? Aquela introdução também para os católicos daqueles livros e aqueles acréscimos que nós falamos no primeiro vídeo. Vai ser ali no final do século III a.C. Tá bom? A Septuaginta. Vamos falar um pouquinho dessa questão também da autoridade bíblica. A autoridade bíblica está na sua infalibilidade, e na sua inerrância. Ela é infalível porque ela é a palavra do Eterno. Já surgiram, vários segmentos na teologia tentando aí contradizer isso, tá? E um personagem na teologia que tentou confrontar essa questão promovida pelos neoliberais, os céticos, tá? Foi Karl Barth, com a sua neo-ortodoxia. Tá? A ortodoxia, ela vem de ortos, tá? Ortos, que significa reto, tá? E doxa, que fé. Tá? Nesse sentido é o quê? É aquela linha de pensamento de verdades genuínas, tá? Dentro do contexto de um escrito. Nosso contexto aqui, a Bíblia Sagrada. Então, Karl Barth, com a sua neo-ortodoxia, ele vem combatendo esses neoliberais. Tá? A neo-ortodoxia também é chamada de teologia dialética, teologia da crise e teologia da palavra. Só que o Karl Barth, ele também, ao ouvir os cristãos mais conservadores, no qual nesse contexto faço parte, tá? Karl Barth, ele dizia que a Bíblia ela não é a palavra do Eterno, mas que ela contém a palavra do Eterno. O que eu, por exemplo, não concordo. A infalibilidade da Bíblia está no contexto de que toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é a palavra do Eterno. Ela não contém, ela é a palavra do Eterno. Bom, então, a infalibilidade está exatamente em quê? Na palavra do Eterno. Ou seja, se ele falou, toda ela é infalível. Tá? A inerrância é o que? Ela não contém erros. Tá? Nesse contexto, é bom a gente observarmos alguns pontos. Não contém erro contra os seus autógrafos. O que são autógrafos? Autógrafos são os textos originais. Aqueles produzidos por aqueles 40 personagens, tá? Inspirados pelo Senhor, quando eles escreveram pela primeira vez ali o texto. Esses são chamados autógrafos. Esses autógrafos não possuíam nenhum tipo de erro preno e verbal. Nenhum. Tá bom? Agora, esses autógrafos se perderam. E o que nós temos são manuscritos. Tá? Tem mais de 25 mil manuscritos. Tá? Até o século XV tínhamos mais ou menos 10 mil
4.000 manuscritos, principalmente com as descobertas dos manuscritos ali no mar do Corã. Nós temos aí aproximadamente 25.000 manuscritos, alguns de muita confiabilidade, não tanta confiabilidade, outros de nenhuma confiabilidade, tá? Então, as nossas versões de Bíblias, elas são o quê? Realizadas através desses manuscritos, que são cópias dos autógrafos que já se perderam. E nessas cópias existem muitos erros, que são erros dos copistas. Agora, eu quero que você abra muito seu coração para o que eu vou dizer agora. A inspiração, a infabilidade, a inerrância da Bíblia, portanto, a sua confiabilidade, não está na letra em si, mas na mensagem, ou seja, nas mensagens que estão contidas na Bíblia Sagrada. Quanto ao escrito, existem vários erros. Agora, quanto à mensagem, não há um erro sequer. Tá? Então, autógrafos são os textos originais. Se perderam, o que nós temos hoje são manuscritos. Tá bom? Então, isso também é muito importante para nós. Tá? Uma outra coisa, né? Inspiração bíblica, a palavra teopneustos, que significa sopro do Eterno, sopro de Deus. Tá? É muito interessante essa palavra, né? A inspiração bíblica, ela está no soprar do Senhor, então nessa mensagem poderosa, tá? Que o Senhor permitiu aos homens qual Ele escolheu. Tá? Então vamos lá, revelação. O que é revelação? Da palavra apocalipse, significa o ato de e o efeito de tirar o véu e expor aquilo que estava escondido por este véu. Então, revelação é isso. Expor aquilo que estava escondido. Tá bom? Então, é o ato pelo qual o Eterno se tornou conhecido. Então, revelação é o ato pelo qual o Eterno, o autor da Bíblia, é o único autor que se faz presente no momento da leitura do texto. Tá? Então, revelação é o ato do Eterno se revelar, tá? Se tornar conhecido para os homens. E a inspiração diz respeito ao modo como os homens recebem, e não só isso, e transmitem o que receberam. Então, a inspiração é o ato de como os homens recebem a mensagem e passa para os outros. Tá? Nós temos aí o agente dessa inspiração, que é o Eterno, 2 Timóteo 3,16. Então faz referência ali ao escrito. Tá? E 2 Pedro 1,21 fala do escritor. Então, um texto, por exemplo, fala do escrito e o outro fala do escritor. Então, ambos são inspirados pelo Senhor, tanto o escrito como o indivíduo. Tá? E iluminação, o que é iluminação? A iluminação é que promove ou possibilita, melhor dizendo, a compreensão da inspiração, ou melhor, da revelação, tá? Da verdade. Vamos lá. A devida compreensão dessas verdades descobertas, reveladas. Então, quando o Eterno ele revela, inspira o indivíduo, ele não garante que esse indivíduo compreenderá. Então, o que ele permite? Uma iluminação. Por isso que não existem mais profetas por ofício hoje. Por isso que nós não temos sacerdotes hoje, porque temos as Escrituras Sagradas. Então, na época em que foram escritos a palavra do Senhor, as mensagens, esses homens, eles receberam e puderam compreender. Por que eles puderam compreender? Porque eles tinham a iluminação. A iluminação essa que nós não possuímos nessa dispensação. Tá? Então, essa iluminação foi só para aquele período ali. Tá bom?
Então, a inspiração não consiste na revelação ou na iluminação. Então, a inspiração é uma coisa, a revelação é outra, e iluminação é outra. Inspiração é a maneira como o Senhor ele vai ali permitir aos homens receberem e transmitirem. A revelação como o Senhor ele vai se descortinar para os homens. E a iluminação é a possibilidade que ele permite ao homem de compreender essa revelação, essas verdades que são reveladas ali, tá bom? Outra coisa, quanto à inspiração, é ela que determina a canonização. Não é a canonização que determina a inspiração. A canonização é o reconhecimento que os homens dão a essa inspiração. Tá? Então, a canonização não está acima, não é ela que vai legitimar as escrituras sagradas. Não. A inspiração é que possibilita essa canonização. Isso também é um fator muito importante para nós. A inspiração que traz a revelação escrita aos homens não traz um sistema garantido algum para que esses homens compreendam o que foi revelado. Então, voltando à questão da iluminação. E essa iluminação nós não possuímos hoje. Tá? Não possuímos. Então, a Bíblia já está tudo explicadinho ali, para que nós possamos entender. Quanto à inspiração bíblica, existem também algumas ideias, algumas delas errôneas, quanto à inspiração. Por exemplo, a inspiração dinâmica. Face ao conceito mecânico da inspiração das Escrituras, vários eruditos do século do 13 ao 19 optaram pelo que chamam de inspiração dinâmica. Essa teoria rejeita a ideia da operação direta do Espírito Santo sobre a produção dos livros da Bíblia, isto é, uma operação que teria como propósito específico a produção desses livros, e põe em seu lugar a ideia de uma inspiração geral dos escritores, ou seja, então seria uma inspiração humana, tá? E isso não é real, não é o que a Bíblia nos diz, tá? Então, a palavra é divinamente inspirada pelo Senhor. Tá? Uma outra ideia é a inspiração mecânica. Deus simplesmente teria ditado o que os autores humanos escreveriam. Estes escritores seriam como amanuenses do Espírito Santo, registrando seus pensamentos em palavra que o Espírito Santo escolhia. Ou seja, é a inspiração do ditado. Né? Então, ou seja, o Senhor ia ditando e o indivíduo simplesmente ia escrevendo. Tá? E não é assim. O escritor, ele não é um robô. Tá? Ele tem toda uma cultura, ele tem uma personalidade. Tá? Então, ele recebe essa inspiração, mas ele está ciente de tudo que está acontecendo, e quando ele escreve, envolve o quê? A gramática daquele povo, a cultura daquele povo. Então passa por esses escritos aí, tá bom? A inspiração orgânica, esse que é interessante, que é o mesmo que plenária, tá bom? O conceito de inspiração geralmente aceito nos círculos conservadores se denomina inspiração plenária, que é a orgânica, tá? O termo orgânico põe em relevo o fato de que o Eterno não usou os escritores no sentido mecânico, como se eles fossem robôs, mas que atuou sobre eles de forma orgânica, em harmonia com as leis do seu interior, ou seja, das suas percepções, daquilo que o circunda, ou circundaram esses homens aí. A inspiração natural ou intuição afirma que a inspiração é simplesmente um discernimento superior, seria como um artista que produz uma obra de arte. Também não tem o aval das Escrituras Sagradas. E, por fim, a teoria da inspiração mística ou iluminação afirma que a inspiração é simplesmente uma intensificação de elevação de percepção, de registro, por exemplo, do bem e do mal. Então, do bem e do mal. Tá? É semelhante para eles a inspiração, um despertamento, excitamento à consciência religiosa da moral. Tá? Então nós temos o quê? Uma revelação plenária e também verbal. O texto de 2 Timóteo, vamos dar uma lida nesse texto, 2 Timóteo,
vai nos ajudar a entender um pouco mais essa questão, vai nos falar também dessa inspiração verbal. Tá? Texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Tá? Então, ali diz que os textos, e declara que a palavra grafã, né, textos, eles são inspirados pelo Senhor. O texto, tá, também são inspirados. Não só a mensagem, mas o texto. Mas, como eu falei, esses textos, os autógrafos, os originais, eles se perderam. Então, nós temos os manuscritos. Tá bom? Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24, versículo 4. O Eterno ordenou a Isaías que escrevesse um livro, a mensagem eterna do Eterno. Isaías 30, versículo 8. Então, vários textos que vai nos falar aí sobre essa questão da inspiração. Tá bom? Outra coisa também é a indestrutibilidade da Bíblia. Como um livro divino, a Bíblia, ela se revela isso através do milagre, exatamente dessa indestrutibilidade dela. Por exemplo, lá em 1559, o pontífice Pio V, ele criou o Index. O que era o Index? Tá? O Index, Index Librorum Prohibitorum, tá? Era um conjunto de livros que foi denominado pelo pontífice Pio V como livros espúrios, que deveriam ser destruídos. Tá? Esse index ele perdurou até o século de número 20. Ele acabou ali no ano de 1966, quando o Papa Paulo VI ele aboliu essa ideia do index. E naquele ano haviam cerca de 4.000 títulos que ainda eram perseguidos pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Bíblia Sagrada ela resistiu milagrosamente essa ideia do index. Várias obras foram destruídas, mas a palavra do Senhor está aí, viva e cada vez mais atuante, tá? E assim realizando aquilo que lhe apraz, salvando os corações das pessoas, né? Transformando a vida das pessoas. Tá? Então, esses são alguns pontos. Tá? Recomendo que você pesquise mais, estude mais, para que a sua aula bíblica dominical venha realmente a edificar, né? Contribuir com o crescimento da graça e conhecimento da pessoa do Senhor. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula. Tá? Semana que vem vamos dar aí continuidade a mais esse trimestre aí da Escola Bíblica Dominical. Que o Eterno vos abençoe, que a graça poderosa do Senhor seja cada vez mais abundante em sua vida.